símbolos como linguagem de fé, identidade e esperança. Lá no Egito Antigo, o An, também chamado de cruz ansata ou cruz egípcia, era o formato de uma cruz com um laço no topo dela, que representava a vida para os egípcios. No hinduísmo, o Om simbolizava o som primordial, a essência de todo o universo. Já no judaísmo, a estrela de Davi expressa a ligação entre o humano e o divino. E a menora, o candelabro de 7 braços, aponta para a luz eterna de Deus. Já no islamismo, a luz crescente com as estrelas é sinal de fé e orientação. Cada símbolo que eu falei aqui transmite uma mensagem importante, tornando-se uma memória visível de algo invisível. No cristianismo, o símbolo principal é a cruz. Aos olhos do mundo antigo, a cruz era um instrumento de tortura e vergonha, mas em Cristo tornou-se sinal de vitória, amor e redenção. O islamismo rejeita a ideia de um Salvador que morreu por todos os nossos pecados. A morte de um profeta para eles é algo inaceitável. Já no hinduísmo e no budismo, eles aceitam a morte de Cristo, mas apenas como um fato histórico, sem o seu significado de ressurreição. O humanismo exclui por completo a cruz. Como exemplo, Alfred Feyer, um professor de Oxford, que considerou o cristianismo a pior de todas as religiões, por se basear nas doutrinas do pecado original e da expiação substitutiva. A teologia liberal marginaliza a cruz, focando no Sermão da Montanha como a essência do cristianismo. Jesus é visto como um mestre moral, ou um exemplo, em vez de um salvador. Nessa teologia liberal, a salvação é entendida como uma melhoria social, ou o aumento do padrão da vida, sem nenhum significado espiritual. A expiação substitutiva é totalmente rejeitada e considerada um conceito primitivo, que retrata Deus como uma pessoa violenta, inária e sanguinária. Para o evangelicalismo contemporâneo, a cruz tem sido banalizada e desassociada do pecado. A ênfase do amor de Deus, separada da sua justiça, se torna uma mensagem de autoajuda, que não leva ao arrependimento. Muitos sermões contemporâneos evitam muito falar sobre o pecado, minimizando a necessidade da cruz e se envergonhando de sua ofensa. Mas eu tenho uma pergunta a todos que estão aqui. A cruz ainda tem importância hoje em dia? O que é a cruz para vocês? Agora eu convido vocês a abrirem a Bíblia em 1 Coríntios 1:18. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 18. Obrigado, Clara, por essa introdução. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Todos encontraram? Enquanto você está procurando, ainda ouço o som, saiba que você é bem-vindo nessa programação de adoração ao nome de Deus, em gratidão por esse Clube Desbravadores Eldorado, 65 anos de história, conduzindo pessoas aos pés de Jesus. E o que é a cruz para você? É isso que a Clara perguntou e nós vamos estudar nesta manhã. 1 Coríntios 1, verso 18, amém? Feche seus olhos mais uma vez. Bom Deus, nosso Pai, nós nesta hora nos achegamos ao Teu trono, Senhor, por meio da oração. O Senhor sabe o que pensamos, o que sentimos, como estamos, Senhor. O que te pedimos inicialmente é que o Senhor nos aceite, que o Senhor nos perdoe, que o sangue de Jesus nos purifique e nos limpe de todo o mal, Pai. E que o Santo Espírito seja derramado em nós, iluminando a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra que está aberta agora. Que apenas Tu fale conosco, Senhor. Que possamos compreender os Teus planos, os Teus propósitos para a nossa vida. E ao compreendermos, possamos receber força de Ti para colocar em prática no dia a dia, Senhor. Nesta hora eu me escondo atrás da cruz. Que apenas Cristo fale.
É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Verso 18 de 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E o verso 25 vai dizer: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando aqui Paulo escreve essa mensagem da cruz, era ofensiva naqueles dias, o tanto quanto é hoje. A ideia de um Salvador crucificado era oposto do que as pessoas queriam ouvir. E como nós vimos, aqui Paulo está dizendo que os judeus, eles procuravam sinais, eles queriam um libertador que devolvesse a soberania a Israel. Para eles, um Deus assim morto, que não desse a eles de volta essa restituição de poderio, de grandeza, para eles isso era um escândalo. Os gregos buscavam, de outro lado, a sabedoria, se consideravam eruditos, filósofos, num patamar intelectual superior. Que é isso? Um Deus crucificado na cruz? Que loucura! Não pode ser possível. A cruz, ela contraria totalmente a sabedoria e a lógica humana. Quando nós olhamos para a cruz, vemos a expressão máxima de fraqueza e vergonha aos olhos do mundo. Mas de maneira proposital, Deus, ele então toma como louca a sabedoria do mundo e escolhe justamente as coisas consideradas fracas, humildes, para envergonhar as fortes e sábias. Isso garante que hoje nós, ao nos achegarmos à presença de Deus, não sintamos vanglória alguma, não tenhamos dentro de nós prepotência alguma, porque somos nada. E apesar de ser verdade que a cruz é considerada uma loucura, ela é, na verdade, o poder e a sabedoria de Deus. A cruz revela o que nós temos de pior e revela o mundo do jeito que está. A cruz revela a ruína, revela a miséria da humanidade que está em rebelião contra Deus. A cruz mostra que o mundo está falido, completamente falido, irrecuperável. Quando olhamos para o mundo, vemos coisas terríveis. Olhamos para as nossas vidas, o que nós somos. Talvez você pode se sentir, não, mas eu tenho um bom emprego, bom salário, meus filhos estão com saúde, estão no clube, e aí nós nos assentamos nessa prepotência de achar que está tudo bem e que o mundo caminha bem. Mas ao olharmos para a cruz, a gente vê, na verdade, a desgraça que é o mundo. Coisas terríveis. E a gente, muitas vezes, para entender isso, acabamos tendo que passar pelo vale do sofrimento.
semanas aí passada, pessoas enterrando entes que amam. E aí dá um chacoalhado, porque ao redor de nós vemos a grandiosidade do pecado. E é justamente isso que a cruz nos mostra. Revela os limites da miséria, da ruína e da insuficiência humana. Paulo, quando vai falar aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, vai dizer justamente que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao olharmos para a cruz, nós vemos e contemplamos a nossa necessidade de Deus. De Deus. O que você pensa acerca do pecado? Como você enxerga o pecado? Nós vivemos numa sociedade que a gente sempre tenta se comparar com as outras pessoas. Não, eu estou muito bem porque eu procedo dessa maneira, aqui, ó, aquele fulano faz dessa forma, aquele outro que é líder na igreja, olha, não, então eu estou bem. Não, tudo bem eu ter esse pecadinho, essa coisinha aqui, não faz mal a ninguém. Deus falou que não era para fazer, mas não tem problema, não. Beber isso aqui um pouquinho só. O sábado, não, trabalhar um pouquinho no sábado, não. É para o bem, é que Deus vai entender. Como você encara o pecado? Quer entender de maneira real o que o pecado significa? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. É ela que nos mostra a gravidade do pecado. Para muitos, o evangelho da Bíblia não passa de uma terapia emocional, um apoio psicológico. Ah, Jesus te entende quando ninguém te entende. É só isso, você está tudo bem assim, Jesus te ama. E fica apenas com isso. Apenas com isso. Foca ou enfatiza apenas o potencial humano. Olha para si, você pode vencer. Com todo respeito à área da psicologia, mas ao olhar para dentro de mim, eu não vejo nada que preste. Como Paulo, quando eu olho para dentro de mim, eu digo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando eu olho para mim, eu só vejo pecado. Que poder há dentro de mim para eu olhar e achar força em mim? Tem que olhar para Cristo, olhar para a cruz. Esse evangelho light, raso, que tem sido pregado em muitas igrejas, que tem focado apenas em questões psicológicas, sociais, não aborda realmente o que é o pecado. Transgressão da lei de Deus. Viver em contrariedade à vontade de Deus. E fala do restante, não fala do restante, da promessa, da palavra de Deus, como Pedro, cheio do Espírito Santo, vai pregar em Atos capítulo 2, verso 38, arrependei-vos e seja batizado. Arrependei-vos. O que é o arrependimento? É a tristeza por eu ter transgredido a lei de Deus, por eu ter desagradado a Ele, por ter ido contra a sua vontade. É isso que nós olhamos para Cristo e para a cruz e deve surgir em nosso coração, arrependimento de viver como se Deus não existisse. Paulo ainda em Romanos 3, agora no verso 23, vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é o pecado para você? Qual a consequência dele? Olhe para a cruz agora, aquele objeto de escândalo, que nós às vezes olhamos e vê um homem, Jesus, lá crucificado, às vezes vem a memória de marcas, de ele ter sido açoitado, mas possivelmente Jesus estava naquela cruz nu, vergonha, sendo cuspido, rejeitado. Por quê? Por causa do meu pecado. Porque eu, de maneira deliberada, de maneira consciente, resolvi viver contrário à vontade de Deus.
E Ele, por amor de mim, por amor de você, assumiu a culpa e a condenação que era sua e que era minha. Esse é o tamanho do pecado. Um Deus que encarna e morre de maneira vexatória. Para eu dizer agora, não, está tudo bem eu fazer isso aqui, Deus vai entender. É um pecadinho, querendo que Jesus mais uma vez seja humilhado numa cruz. A verdade é que Ele veio morrer em nosso lugar. E ali na cruz não é apenas um sacrifício, uma morte dessa do sono que conhecemos. Não, ali na cruz, o próprio Deus recebe sobre si o castigo eterno, o Hades, que a Bíblia vai dizer, o inferno, a condenação do pecado recai sobre Ele. O castigo de Deus recai sobre Cristo, para que então nós pudéssemos ser salvos. A cruz, quando nós pensamos, olhamos, estudamos, ela resolve um grande dilema. O dilema entre o amor e a justiça de Deus. Que dilema é esse? Porque em seu amor, Deus quer salvar a cada um de nós, quer salvar a você, desbravador, quer salvar você, meu adulto, mais jovem, senhor, criança, quer salvar a todos, e tudo Ele faz para salvar. Esse é o amor dEle. Mas em sua justiça, por eu ser um pecador, por eu ter transgredido a lei, a consequência deveria ser a morte e morte eterna. E aí fica um dilema, como Ele pode salvar sendo amoroso, mas como pode também a justiça acontecer, porque era essa a minha condenação. E a lei de Deus é eterna, é santa, imutável, como falamos no domingo. Como? E aí você olha para a cruz, e o salmista vai dizer de uma maneira poética, linda, que a paz e a justiça se beijaram. Porque ali na cruz, ela é demonstrado o amor, a vontade de Deus de nos salvar e a sua justiça, recaindo sobre Jesus, a condenação do pecado. A cruz resolve justamente o maior problema do universo, que é o pecado. Hoje, nós podemos descansar em Cristo, porque os nossos pecados foram imputados a Ele. E a cruz, ela é eficaz em seus resultados, seja no passado, quanto agora no presente e no futuro. Porque a cruz, quando nós nos achegamos, nos entregamos em arrependimento, ela nos justifica, ela perdoa os nossos pecados, ou seja, tem a ver com o efeito passado. E quando nós nos achegamos à cruz, ela nos salva hoje do poder do pecado, que é o que chamamos de santificação. Sabe, queridos, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, mas se você se achegar a Cristo nesta hora, a cruz dele, Ele te dará poder para vencer. Esse é o foco. E também quando olhamos para a cruz, nós percebemos que ela nos salvará também da presença do pecado para sempre, que é a glorificação. A cruz promove a restauração total do ser humano à sua condição original, devolvendo o que nós tínhamos perdido. O que é que tínhamos perdido? A imagem de Deus em nós. E ela devolve, restaura e põe o ser humano em harmonia com Deus e com o universo. Ao olharmos para a cruz, nós vemos um poder que corrige, converte, compele e nos aproxima de Deus. Essa cerimônia, vamos falar um pouquinho aqui no final sobre a desbravador com propósito. Se nós olharmos para a cruz hoje, a gente vai ver que Deus nos ama, e olhando para ela nós vamos ser educados, vamos ser convertidos, transformados. Por isso que o lema dos bravadores aqui é: o amor de Cristo me motiva, ou me constrange, em outras traduções, porque apenas olhando para a cruz eu percebo quem eu sou, eu percebo o quanto Deus me ama, é olhando para a cruz. E aí, olhando para essa cruz, Ele me compele a amar mais a Deus, me motiva e me leva para perto dEle, e me impulsiona
ao serviço. Nós devemos olhar para a cruz, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas o verso 24 de Romanos 13 vai dizer: mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A cruz para muitos é escândalo, é loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. É pela cruz que a graça nos alcança. Não há mérito nenhum em mim, não há mérito nenhum em você. Não há conquista humana que possa garantir a salvação. É apenas mediante a morte e a ressurreição de Jesus que fomos reconciliados a um relacionamento com Deus, com o Pai. E é na cruz justamente que o amor e a justiça de Deus se encontram. O Filho morreu para que nós pudéssemos viver. É um chamado para nós, desbravadores. Gente que caminha com energia, com alegria, querendo atividades, camporis, diversão, né? Mas nós precisamos entender qual é o propósito que somos desbravadores. O tema desse sábado é esse: qual o propósito? Na verdade é desbravadores com propósito. E eu pergunto para vocês pensarem: qual o propósito que você carrega esse lenço no pescoço? Qual é o propósito que você vem todos os domingos e sábados para essa igreja? Qual é o propósito? Se não carregar a cruz de Cristo. Mas sabe, desbravador, carregar a cruz de Cristo não é um fardo, meus irmãos, não é um pesar, não é algo que me desmotiva, pelo contrário, é leve, é suave. Se é um fardo, é porque eu ainda não entendi o amor de Deus e o que Ele requer de mim. Estar no clube é uma alegria, porque nós olhamos para Cristo, o que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda fará. A verdadeira aventura da vida não está apenas em trilhas e acampamentos, mas em seguir a Jesus e viver por Ele e para Ele. Essa é a alegria. O convite de Deus é que nós nos acheguemos aos pés da cruz nesta manhã. Quer ver quem você é? Olha para a cruz. Quer ver o tanto que você é amado? Olha para a cruz. Nada do que você fez muda o amor de Cristo por você. Nada. E Ele te trouxe aqui esta manhã para você entender também a malignidade, a grandiosidade do pecado. Para você, uma vez por todas, olhando para Cristo, não querer mais viver transgredindo a lei, mas pedindo o poder dEle para vencer. Filipenses capítulo 2 é o texto que eu mais gosto, que vai dizer que mesmo Deus, subsistindo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomou forma de servo, se entregou, se humilhou, para que hoje pudéssemos ter vida e vida eterna, vida plena. Quem é você? O que é que você veio fazer aqui esta manhã? O que nós te convidamos é olhar para a cruz de Cristo, se achegar nela, porque ela perdoa os teus pecados passados. Não importa o que você fez, ela te dá poder para vencer hoje, e ela te libertará completamente da presença do pecado. Nesta manhã temos pessoas que entenderam isso em suas vidas e vão declarar de maneira pública que querem viver carregando a cruz de Cristo, vivendo para a glória dEle. Eu quero chamar aqui à frente o Igor, o Orlando e o Theo. Temos alunos da escola Desbravador, o irmão Orlando aí também pode vir aqui. Na flor da idade, depois de muitas experiências, decidindo hoje selar a sua vida com Cristo e viver para sempre com Ele. Amém?
Chamar o pastor Chagas aqui à frente também, que nós iremos fazer o voto batismal. Pessoas que entenderam que a cruz é tudo. Tudo. Querida igreja, esse momento especial, você testemunha o acontecimento mais importante na história de uma vida, que é o momento em que uma pessoa compromete fazer a vontade de Deus e não viver mais para si, mas viver para fazer a vontade do Senhor. Nesta manhã, na realidade não é só hoje de manhã, nós estamos nas comemorações do Dia Mundial dos Desbravadores, como já informamos, por isso nós temos um púlpito diferente e tal, a programação adaptada em razão dessas atividades especiais. Logo mais às 16h30 nós continuaremos esta festa, porque teremos um batismo também, que acontece na parte da tarde, dos aventureiros e também desbravadores. Então, toda a igreja é convidada. Mas aqui à frente está o irmão Orlando, o Igor e também o Theo. O irmão Orlando, ele está retornando agora aos caminhos do Senhor e ele convidou muita gente. Eu estive visitando o irmão Orlando essa semana. Ele me disse: pastor, eu já convidei mais de 300 pessoas. Alguns vieram, né, irmão Orlando? Onde estão os seus convidados? Levante a mão, por gentileza. Olha aí, um aplauso da igreja para esses nossos amigos que... Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. E aqui nós temos o Igor. O Igor é filho do professor Marcos e da Daiane, que é aluno da nossa escola aqui. Onde está o pessoal da escola? Um aplauso aqui para o Igor também, né? Olha aí, muito bem. E aqui nós temos o Theo. O Theo, estive na casa dele essa semana, ele estava lutando com uma febre alta, mas graças a Deus superou. E está aqui feliz também nesse momento importante. A família veio de longe, né, Theo, para assistir. Onde está a família, a sua família? Levante a mão, por gentileza, os familiares. Um aplauso também aí para os nossos irmãos que vieram de Joinville. Obrigado. Eu vou convidar aqui duas pessoas, representando os desbravadores, o Jason, que é o diretor atual do Clube de Desbravadores, e representando a igreja, eu vou convidar o Paulo Winter, que é o nosso primeiro ancião, por gentileza, e o pastor Kesil Ebinger. É Ebinger ou Ebinger? Ebinger. Pastor Kesil, ele veio de São Paulo, especialmente para esse momento, e eu vou pedir uma salva de palmas para o nosso amigo, pastor Kesil. Obrigado, pastor Kesil. Eu vou pedir permissão à igreja para eu ficar de costas para vocês e de frente para eles. E aqui eu quero perguntar a vocês, irmão Orlando, Igor e Theo, 3 perguntas que resumem aquilo que vocês aprenderam da palavra de Deus. E nesse momento, publicamente, vocês podem declarar diante da igreja, se assim for desejo do coração de vocês, fazê-lo de forma pública. Aceitam a Jesus como Senhor e Salvador pessoal e deseja viver uma vida de relacionamento redentivo com Jesus Cristo? Amém. Vocês também aceitam os ensinamentos da Bíblia como expressos na declaração de crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e compromete-se pela graça de Deus a viver em harmonia com os ensinos da Bíblia Sagrada? Amém. Também é desejo de cada um de vocês ser batizado como expressão de fé pública de seu relacionamento com Jesus Cristo, para que o seu nome seja inscrito no livro da vida e também no hall de membros da igreja, e deseja também apoiar a igreja e a sua missão como um fiel mordomo de Jesus Cristo, dedicando a Ele seus talentos e dons e a sua vida. Amém. Eu proponho então, querida igreja, que recebamos como membros esses nossos queridos irmãos que se batizam nesta manhã. Há um apoio para essa proposta? Há um apoio, ok. Nós teremos também um batismo logo mais à tarde. Então, mas esses aqui nós já vamos concluir o assunto aqui.
Todos os membros da igreja em posição regular que estão favoráveis, levante a sua mão, por favor, em apoio que os recebamos como membros da igreja. Contrários, o mesmo sinal. Ok? Sejam bem-vindos à família de Deus. Pastor Quesil, obrigado por sua presença conosco. Eu vou pedir que o Senhor abençoe os batizandos e também a igreja com uma prece nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, Criador, Salvador e Consolador, nós queremos louvar o Teu nome porque nesse dia de sábado podemos testemunhar esses 3 pessoas que estarão entregando, que já entregaram a sua vida a Jesus e que estarão confirmando a sua entrega através do batismo nesta manhã. Senhor Deus, toma em suas mãos o Orlando, também o Theo e também o Igor, para que agora que estão iniciando essa caminhada, essa jornada com Jesus, que a cada dia eles possam ouvir a sua voz, orar, estudar a sua palavra, testemunhar de Jesus e se preparar cada dia, estar preparados cada dia para a volta de Jesus a essa terra também. Senhor, abençoa também os demais irmãos que já estão nesta caminhada e que não venhamos a desistir, mas perseverar até o fim, porque quem perseverar até o fim, esse será salvo. Temos aqui também nesta congregação, com certeza, algumas pessoas que ainda não entregaram o seu coração totalmente a Jesus e que eles não demorem para fazer essa entrega, posso fazer quanto antes, para que se preparem para o reino de Deus também. Pedimos também pela igreja em geral, pelo pastor Eronildes e os demais pessoas que trabalham aqui, para que o Teu nome possa ser glorificado e a Tua mensagem possa ser levada a todas as pessoas dessa comunidade aqui, enquanto Jesus não vem. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Lembrando, irmãos, que logo mais às 16h30, nós desejamos muito a presença de vocês em mais um ato solene de adoração ao Senhor, quando nós teremos o batismo de mais 5 pessoas, aventureiros e desbravadores, nas comemorações desta data festiva que é o Dia Mundial dos Desbravadores. Nós seguimos com nossa adoração enquanto nos preparamos para o batismo desses nossos queridos irmãos. Muito obrigado. Esse é um momento muito lindo, um momento solene. Os anjos estão aqui nesse lugar, porque eles amam quando vê pessoas entregando a vida a Cristo. A equipe de louvor pode vir aqui que a gente vai cantar enquanto eles se preparam. Mas, queridos, eu te convido a olhar para a cruz de Cristo. Eu não sei, a maioria não tem um contato direto, não sei como foi sua semana, mas eu sei que em nosso meio tem alguém que já pensou em desistir. Tem gente em nosso meio que já fez parte do clube, em outros estados, outras cidades, me mandaram mensagem, assim, pastor, eu quero voltar para o clube. Queridos, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de Cristo fazer o extraordinário em nós e através de nós. Ele só precisa de uma coisa: que você permita. Que você permita. Deus, Ele não trabalha com coerção, não trabalha com pressão, Ele trabalha apenas com amor. E ao olhar para a cruz, eu não consigo entender esse amor. Olhar para a cruz, não consigo medir esse amor, porque eu que tantas vezes rejeitei a Cristo, me rebelei, e mesmo assim Ele continua dizendo: filho, vem que eu te amo. É a mesma coisa que Ele diz para você hoje. Eu quero apenas perguntar, se aqui em nossa igreja nesta manhã, tem pessoas que ainda não passaram pela cerimônia do santo batismo. Deixa eu só ver as mãos. Quem ainda não é batizado? Tem algumas mãos aqui, nossos bravadores, alguns aqui, ali em cima.
O batismo, eu conversando com um dos nossos desbravadores essa semana, nada mais é do que a demonstração pública de que você está morrendo para as coisas desse mundo e renascendo para viver com Cristo. Quer dizer que vai ser perfeito? Só com Cristo. Você que ainda não é batizado, se é o teu desejo um dia selar a tua vida com Jesus, nós iremos cantar uma música agora. Ao olhar para a cruz, enquanto estivermos cantando essa música, ao olhar para a cruz, se for o teu desejo, olhar, se entregar, não agora, mas em algum momento, eu te peço, te convido que tu venha aqui para nós presenciarmos os batismos que aqui terão, para você ver no semblante o rosto das pessoas que serão batizadas, para que um dia também seja você. Enquanto cantarmos, se for o teu desejo, vem aqui, eu quero te abraçar. A igreja canta com louvor. Você que já é batizado, renova, olha para a cruz e se entrega. Mas você que não é, eu quero vir aqui, quero que você venha aqui para eu te dar um abraço. Os convidados também, que bênção. Como é o nome dela? Como é o nome da avó? Querida Inês, a vozinha, pode chegar aqui também para se... tá aqui os convidados, esse momento tão lindo. Os professores também do Igor, pode chegar aqui, representando aqui a educação adventista. Podem vir.
Querido Igor, hoje você está aqui nesse lugar tão especial, o melhor lugar do mundo, aos pés de Jesus, para dizer que Ele é o seu Senhor e Salvador. E segundo a sua demonstração de fé em Cristo Jesus, eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre amado, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para perdão dos seus pecados e para receber os dons da vida em Cristo Jesus. Amém. Amém. A foto, os pais podem tirar a foto. Cerimônia linda, queridos. O Espírito Santo está trabalhando ainda no teu coração. Alguns já vieram aqui que não são batizados, querem entregar a vida a Cristo. Alguns que serão batizados hoje, na próxima semana. Mas Deus te chama ainda a entregar a vida a Jesus. Amém. Qual é o nome do irmão? Posso? Irmão Paulo veio aqui à frente dizendo: eu quero ser batizado, eu quero me preparar, amém? Louvado seja Deus, aqui é teu lugar, meu irmão. Deus abençoe, querido, aqui é o lugar de vocês. Deus abençoe. Quanto próximo a entrar o tanque, queridos, isso é a festa mais linda, é isso que faz valer a pena o ministério dos desbravadores, a nossa caminhada com Cristo, é isso. Pessoas selando a vida com Cristo. Nos transborda, nos alegra, porque a gente olha para esse mundo e vê que tudo vai de mal a pior, mas quando olhamos para Cristo, vemos que há esperança e há um futuro eterno de glória. Quero chamar agora aqui os amigos queridos do Orlando, que também vieram essa manhã, que ele vai entrar nas águas agora, porque olhou para a cruz, olhou para Cristo, foi constrangido, motivado, e hoje ele sela sua vida com Cristo. Podem vir, venham aqui ver de pertinho. Estivemos com Orlando, ele feliz, imprimiu convites, distribuiu. Louvado seja Deus. Podem vir os amigos, a classe aqui também, responsáveis. Querida igreja, esse momento é um momento de vitórias. A Bíblia diz que a festa que acontece aqui une os céus à terra, porque os anjos louvam a Deus quando uma pessoa entrega a vida a Jesus. O irmão Orlando, ele já foi membro da Igreja Adventista, mas viveu experiências de se afastar dos caminhos de Deus e tornou-se um escravo de muitas coisas, dentre elas o álcool. E ele passou por situações deveras dificílimas, mas Deus o resgatou. E ele está feliz. Ele está vivendo hoje não mais para ele, mas vivendo para exaltar o nome de Deus. Ele convidou muitas pessoas, a classe da Escola Sabatina, que é liderada aqui pelo Vilce, pela Berenice, que ajudaram tanto, estão aqui. Ele está muito feliz por esse momento. E nós também, irmão Orlando, você pode ver na expressão da igreja a alegria que temos por testemunhar esse milagre de Deus em sua vida. Por isso, nesse momento, em cumprimento da ordem de Jesus, também em conformidade com o desejo do seu coração, para uma nova vida em Cristo e para recebimento de graça e poder do céu, para fazer a vontade de Jesus, como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem de Jesus, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
convidar a unidade do nosso desbravador Theo aqui. Não vou chamar todos os desbravadores, porque vai ficar muita gente aqui, mas a unidade do Theo bem pertinho aqui, a família do Theo também, claro, os amigos que podem vir aqui também presenciar esse momento. Meus queridos irmãos, ao participar da honra desse momento, isso me faz recordar, algumas décadas atrás, eu já conto assim o tempo, quando eu tinha a idade do Theo e escolhi também ser batizado no mês de setembro, era o batismo da primavera, uma cerimônia que marcou a minha vida. Eu tive a oportunidade de visitar o Theo essa semana e aferi a profundidade de conhecimento que ele tem da Bíblia. Impressionante. Eu quero parabenizar os pais, o Jean e a Flávia, e a família que está aqui. Parabenizar também as classes de escola sabatina, a educação adventista, os desbravadores também, aventureiros, porque ele passou também pelos aventureiros, porque todos contribuíram de forma significativa para que isso acontecesse. A família é o diferencial, evidentemente. E a você em especial, Theo, nossas felicitações e parabéns por sua escolha de tornar Jesus o primeiro e o melhor em sua vida. Nós estamos felizes. E se a igreja está feliz, então esboça um sorriso por esse momento especial, para que os anjos registrem essa alegria que começa aqui e está ecoando também nos céus. Por isso, Theo, nesse momento, em conformidade com o desejo do seu coração, e também para que você cele sua decisão com Jesus de fazer a sua vontade e preparar-se para ser em breve um cidadão do céu quando Jesus voltar, cumprindo a ordem de Jesus Cristo. Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Theo, você não sabia, mas nesse momento nós temos uma surpresa e eu recebi informação que quem vai cantar é uma das suas melhores amigas, eu acho que a melhor amiga, que é a Júlia. Ela preparou uma música especial, a sua mãe cantaria, mas dado um problema de saúde vocal, ela escolheu a sua amiga para louvar a Deus, enaltecendo o nome dele por sua decisão de entregar a vida a ele. A Júlia louvará o Senhor nesse momento. Enquanto a Júlia cantar, se eventualmente nesta manhã nós temos aqui alguém que deseja renovar esse compromisso que o irmão Orlando, o Igor e o Theo fizeram nesta manhã,
Se você quer conhecer mais a Bíblia, se você quer se preparar também para ter um compromisso com Deus, eu vou pedir, se você sentir esse desejo, ficar em pé. Após a música que a Júlia cantará, eu farei uma oração, eu quero pedir uma bênção de Deus a você. Nós vamos então louvar a Deus com a Júlia, e eu quero orar por você ao final desta música. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, na fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Obrigado, Júlio. O Theo me disse que essa é a música preferida dele. E você não sabia que isso aconteceria, né? Agora, Theo, o Jason, como diretor do Clube de Desbravadores, ele vai colocar em você um pinho com decoração a esse ato solene. Nós, como desbravadores, temos vários pins, insígnias, né, que recebemos. E acredito que essa é a mais importante, né? É o pin de batismo, que mostra que ele, por vontade própria, né, é uma demonstração pública que aceitou seguir os passos de Cristo. Um aplauso.
Eu vou pedir para você curvar a sua fronte e nós vamos orar. Ó Deus querido, nesta manhã em que os céus celebram a vitória de Jesus Cristo em nosso favor e a oportunidade de salvação que ainda está disponível para todos os que quiserem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Nesta manhã nós testemunhamos essa decisão sendo selada na vida do Igor, do irmão Orlando e também do Theo, que ainda está aqui conosco. Nós te louvamos, ó Deus, pelos milagres da sua graça na vida dos teus filhos. E aqui estão, ó Deus, também nesta assembleia da sua igreja, pessoas que se levantaram e têm no coração um desejo sincero de fazer a sua vontade. Eu quero pedir graça e misericórdia a essas pessoas e também a direção do Espírito Santo para guiá-las no conhecimento da Tua Palavra e, sobretudo, na decisão de escolher Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que quando Jesus voltar, nós estejamos preparados para receber dele o convite final para a vida eterna. Receba, portanto, nosso agradecimento, a nossa entrega, o nosso pedido, nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós teremos a saída das bandeiras e dos desbravadores. Peço que todos se coloquem de pé. Convido os desbravadores que vão sair com as bandeiras.